Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 1 em diante. Hoje pela manhã nós tivemos um grande culto, graças a Deus. O culto da manhã está crescendo, irmãos. Deus está trazendo muita gente no culto domingo de manhã. Está aumentando o número. Os irmãos estão começando a se acostumar a vir de manhã, né? E está ficando um culto muito agradável, muito bom mesmo. Quero agradecer as orações e lhe dizer para a igreja que a partir de amanhã, segunda-feira, dia 22, não é isso? Amanhã, de abril, nós iremos iniciar um trabalho de clamor aqui na igreja, iniciando 11 horas da noite, né? Às 22 horas e 45 minutos, 10h45 da noite, nós vamos iniciar a oração e nós vamos até meia-noite orando, todo dia. Quem quiser participar deste clamor, vem para a igreja, né? Pastor, não posso ficar até meia-noite, é tarde. Você vem e fica até aonde dá para você, mas nós vamos fazer isso a partir de amanhã, quando for 15 para as 11 da noite, nós daremos início ao clamor aqui na igreja, pela igreja, por Maracanaú, pela sua família. Inclusive, se você quiser deixar um pedido de oração por alguma causa que você precisa vencer, superar, você pode colocar no papel e me entregar após o culto, porque amanhã nós vamos fazer aqui uma espécie de cofre, sei lá, uma caixa de oração, e nós vamos estar orando pela sua causa por tempo indeterminado. Nós temos dia para começar, amanhã, dia 22, mas não sabemos quando terminará esse trabalho de oração. Deus mandou a gente iniciar, agora terminar, ele não falou nada sobre isso. Então nós vamos orar amanhã, 15 para as 11 da noite. Vai estar aqui o pastor Adriano. Eu sei que eu vou estar, se Deus quiser, mas se alguém também quiser vir, eu estarei aqui para receber você e nós juntos buscar o Senhor. Amém? Vamos à palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temas, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve!
E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temas, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Amém e amém. Quantos podem glorificar Jesus essa noite? Queridos, nós estamos naquilo que todos conhecem como a Semana Santa, dias que foram reservados no calendário para que houvesse uma comoção, houvesse uma reverência e uma menção mais apurada do que nós conhecemos como a Paixão de Cristo. Esse é um dos acontecimentos mais importantes do cristianismo. O cristianismo nessa data para reverenciar um dos atos mais reveladores do grande amor de Deus para com a humanidade. Nós sabemos que neste conteúdo tão cheio de sensações, de emoções, aonde as pessoas param, refletem, assistem, choram a paixão de Cristo, é um divisor de águas na história da humanidade. Quando Jesus ele entrega-se como oferta, quando ele vai ao matadouro como ovelha muda, como diz o profeta Isaías, ele está naquele momento consolidando uma obra que foi profetizada, foi falada por Deus ainda no início da história da humanidade, lá no Jardim do Éden, quando o Senhor ele desafia aquele que foi o responsável pela queda, pela implantação do pecado através da desobediência. O Senhor Deus ele diz a Satanás, ele lhe dá um ultimato, ele lhe dá uma palavra poderosa, que ele iria levantar um da semente da mulher que pisaria na sua cabeça, com o calcanhar pisaria em sua cabeça e venceria o diabo, a serpente. E isto começa agora a ser de maneira com maior intensidade, com maior revelação, com maior profundidade, revelado à humanidade que Jesus veio na verdade para pisar na cabeça da serpente e dar a vitória àqueles que creem no seu poder. E a cruz do Calvário, o Gólgota, o lugar da caveira, conhecido como o lugar do sacrifício, lugar de morte, por isso era chamado de lugar da caveira. Foi o lugar mais alto em que Jesus foi colocado no meio entre dois ladrões, e ali ele teve o ápice do seu sofrimento, ele teve a maior dor da sua vida, ele enfrentou o maior caos na sua história como homem. Aos 30 anos, aos 33 anos, ele chega ao momento mais crucial da sua história física, da sua vida humana, da sua vida terrena. E o que me chama a atenção, que apesar dele estar na forma de homem, ele suportou a dor como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Como diz o profeta Isaías, ele não abriu a sua boca, ele esteve em todo momento com a sua boca fechada, porque ele precisava suportar aquela dor para levar o castigo que nos traz a paz. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele retrata este cenário de maneira muito feliz. E ele diz que Jesus ele vai ao matadouro como a ovelha muda, e ainda acrescenta dizendo que ele leva sobre ele todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Ele assume, ele diz: agora eu levo sobre mim, porque agora eu vou livrar os meus servos da tão cruel maldição do pecado. E ainda diz mais, que pelas suas pisaduras todos nós somos sarados. E se ele merece um glória a Deus, eu quero ouvir você dando um glória a Deus a este Senhor. Ele leva sobre si toda a nossa enfermidade, ele assume a posição agora de culpado, para poder isentar os verdadeiros culpados. Ele olha para mim e para você, e ele não consegue nos tratar como nós merecíamos ser tratados.
Ele, quando olha para nós, Ele olha como aqueles que são dignos da sua misericórdia, são dignos do seu amor, são dignos da sua atenção, são dignos do seu sacrifício, na sua dor. E quando Ele olha para nós, eu acredito que Ele diz: apesar de toda a maldade, de toda a incredulidade, apesar de toda a maneira vil como as pessoas me tratam, eu ainda os amo. E é assim que Deus olha para nós, como alguém que Ele de fato ama, como alguém, como de fato Ele quer dar a redenção, Ele quer salvar e Ele quer purificar. Então, se você hoje à noite precisa de um motivo para glorificar a Deus, não glorifique pelo carro, pela casa, pelo dinheiro, pela roupa, pelos bens físicos e terrenos. Glorifique pela maior riqueza que Jesus conquistou por você lá na cruz do Calvário, que foi a sua salvação. Se você precisa glorificar o Senhor, glorifique por este motivo. E este fato da crucificação acontece na sexta-feira. Agora veja, escute bem. O sábado chega, e o sábado é conhecido como o sábado do silêncio, da incerteza, o sábado das dúvidas. É aquele sábado aonde você procura respostas para muitas perguntas, e as perguntas não conseguem alcançar as respostas que você almeja. E aí eu me lembro dos 2 discípulos que andavam no caminho de Emaús. Eles caminhavam tão tristes. Se você for ler a passagem, você vai ver que eles trocavam entre eles uma conversa, palavras, que dizia que a esperança deles era que Jesus viesse e salvasse o seu povo dos seus pecados, trouxesse solução. Mas agora, eles dizem, já se passam algumas horas, um bom tempo, e ele está morto, e parece que a nossa esperança se foi junto com ele. E Jesus incrivelmente estava andando ao seu lado, estava caminhando com eles no caminho de Emaús, e eles não o conheceram, porque a visão deles estava apagada diante da tormenta que os seus corações estavam vivendo naquela ocasião. E aqui é onde eu quero chegar no domingo de manhã, e no texto que nós lemos, porque, queridos, há uma maneira muito interessante de Deus se revelar para nós, e muitas vezes nós não queremos compreender isso. É interessante como Deus, Ele tem uma forma tão extraordinária de se aproximar dos seus servos, e muitas vezes nós não conseguimos discernir que o Senhor está pronto para nos revelar coisas grandes e tremendas. Aqui neste texto, há um grupo de mulheres que resolve levar até Jesus aquilo que elas tinham de melhor. Elas vão à busca de Jesus porque elas temiam e elas amavam o seu Senhor. Mas quando elas vão se aproximando, Rômulo, quando elas vão chegando perto daquele túmulo, daquele sepulcro, do lugar aonde Jesus é sepultado, a Bíblia fala que elas ouvem um grande barulho, um grande terremoto. Um terremoto, nós sabemos que ele ocasiona muitos danos, ele gera muitos problemas, ele traz um impacto físico muito grande, e a palavra usa de maneira muito contundente a palavra grande terremoto. Elas tinham todos os motivos necessários para que elas olhassem para trás e dissessem: vamos voltar, porque está acontecendo um fenômeno, está acontecendo um grande terremoto. Vamos voltar para a nossa casa e vamos desistir de continuar o desejo de ir até onde o nosso mestre está sepultado. E aqui eu quero compartilhar com a igreja uma das primeiras grandes lições desse texto, é que quando na verdade nós estamos focados em Jesus, queremos estar próximo de Jesus, queremos andar com Jesus, queremos estar na presença de Jesus, queremos dar a Ele o nosso melhor, não há nada que impeça a nossa intenção de chegar perto dele. E aqui eu quero até usar para abrir
um parêntese, fazer uma conjectura dentro desse texto. Eu quero perguntar: quantos aqui estão caminhando para o céu todo dia? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Aleluia! Caminhar para o céu é o mesmo que dizer: eu estou caminhando à busca do meu Senhor. Eu estou andando com a minha visão focada naquele que me salvou. Eu não vou deixar que os grandes terremotos que acontecem em volta de mim, que estão acontecendo na minha vida, que estão acontecendo na minha alma, os terremotos que estão acontecendo, impeça de eu chegar aonde eu quero chegar. E aqui, amados, entre nós, quem nessa noite talvez não esteja vivendo um grande terremoto, um verdadeiro abalo? E isso acontece na vida de qualquer um. É aquela fase aonde você está caminhando com tanta fé, você está caminhando, orando, jejuando, lendo a Bíblia, buscando, querendo ser santo, querendo ser crente, querendo ser salvo, querendo a salvação. Mas de repente, quando você está caminhando com tanta ousadia, com tanta alegria, com tanto fervor, com tanta esperança que você vai dar a Jesus o seu melhor, começa a acontecer grandes abalos, grandes terremotos, tentando tirar você do caminho, tentando tirar você do projeto, tentando tirar você da sua intenção de ir até Jesus. E nós precisamos aprender uma coisa, Arthur: nada pode ser maior do que o nosso desejo de estar em Cristo, com Ele e nele. Ah, como eu lamento, ah, como eu sinto, ah, como eu me preocupo com aqueles que por causa de qualquer abalo que esteja vivendo, já para, já desiste, já retrocede, já joga a fé de lado e agora vai viver a sua maneira. Eu citava hoje pela manhã um testemunho triste. Infelizmente, nós às vezes precisamos contar histórias tristes para despertar algumas pessoas. E eu me lembro que há mais ou menos 3, 4 anos atrás, na nossa igreja nós recebíamos a visita quase que sempre de um irmão muito fervoroso. E ele conhecia muito bem a Bíblia, ele lia a Bíblia, ele dissertava a Bíblia de maneira muito feliz, muito inteligente. Mas ele absorveu uma coisa nele que me preocupava. Ele pegava a Bíblia, ele mastigava a Bíblia, não, vocês entendem como eu falo isso? Ele lia, ele interpretava a Bíblia, mas ele só interpretava a Bíblia para encontrar os erros alheios. Ele pegava a Bíblia e ele já usava para exortar, ele já usava para machucar através da Bíblia vidas. E aquilo me preocupava, porque todas as vezes que ele me procurava para conversar, ele sempre tinha uma coisa para falar da vida de alguém. E aquilo me preocupava, e um dia eu disse: Deus, tenha misericórdia do meu irmão. Ele tem sede de te servir, ele tem desejo de ir para o céu, ele tem desejo de pregar o Evangelho, ele quer ser um pregador. Senhor, tenha misericórdia dele. Passou-se algum tempo. Neste ano de 2019 eu tive a mais inglória das visões que um pastor, que um sacerdote quer ter. Quando eu estou trabalhando, que eu olho para trás, eu vejo aquele amigo, aquele irmão, sentado numa mesa de bar, bebendo, e já estava quase que embriagado, ébrio. E quando eu olhei para ele, aquilo me doeu na alma, aquilo me doeu dentro de mim. E aí eu me lembrei desse texto, dessas mulheres que no domingo de manhã se acorda para ir até onde Jesus estava sepultado. Quantos de nós, amados, somos assim? Nós acordamos com uma esperança de salvação, e nós queremos dar o nosso melhor para Deus, mas quando começa a acontecer os abalos, quando a nossa fé é abalada, quando nossos sentimentos são abalados, quando as nossas emoções são abaladas, seja por qualquer coisa que seja, crise financeira, crise afetiva, crise espiritual, começa a acontecer, parece que um terremoto em nossa vida, e nós começamos a retroceder, porque nós nos espantamos com a fúria do barulho estrondante que os problemas geram.
E aí nós desistimos de caminhar à busca de Jesus. Nós paramos. Nós jogamos tudo que nós tínhamos de precioso fora de nós, e nós nos entregamos aos efeitos dos terremotos que acontecem na nossa jornada. Há 12 anos atrás estava acontecendo o mais cruel terremoto da minha vida. Amados, eu chorava, eu gritava, eu reclamava, eu murmurava, eu maldizia, eu abria a minha boca e falava palavras tão pesadas. E um dia eu olhei para a janela e disse: Deus, eu quero que tu me leves, Senhor, eu quero ir para o céu. E sabe qual foi a resposta que Deus me deu naquela tarde? Foi um trovão. Pá! E quando deu aquele trovão, irmãos, foi algo assim instantâneo. Eu me ajoelhei no pé daquela janela e eu comecei a chorar, porque eu entendi, Deus me deu o discernimento, que Ele ainda estava preocupado comigo e ia me ajudar. Ei, olha para mim, Deus nunca vai desistir de você. Seja o que for que você esteja vivendo, Deus vai olhar para você e vai dizer: eu te amo, eu te quero, eu vou te ajudar. Creia nisso. Mas vocês vão entender uma coisa interessante, que às vezes esses grandes terremotos que acontecem na nossa caminhada não são gerados pelo diabo, não são gerados pela natureza, são gerados pelo próprio Deus. Mas pastor, a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, que Deus não prejudica ninguém. Óbvio. Mas se Deus precisar gerar um grande terremoto para chamar a tua atenção, para te mostrar que Ele está vivo, isso Ele fará. Se você ler o texto, diz assim: e eis que houve um grande terremoto. Agora olha aqui, porque o anjo do Senhor desceu do céu. Você sabe que às vezes, para te ajudar, Deus permite ser gerado grandes terremotos. Talvez você não entendeu por que as coisas estão assim tão meio que fora de forma. Talvez você olhe para você e diga: Deus, por que na minha vida está dando tudo errado? Porque as coisas estão fora do lugar. Deus, porque eu organizo uma coisa aqui, eu fiz uma coisa aqui, eu trabalhei em alguma coisa aqui, e de repente tudo que eu fiz, que eu trabalhei, que eu construí, que eu sonhei, que eu planejei, que eu projetei, está indo de água abaixo. Ei, escuta isso. Deus também gera grandes terremotos para te provar que Ele está contigo. Existem ocasiões que Deus precisa abalar os céus e a terra para poder te revelar coisas grandes do céu. E eu quero hoje profetizar sobre a sua vida. Eu quero dizer: olha, ainda que esse terremoto esteja abalando a tua vida, a tua estrutura, a tua emoção, teu casamento, teu sentimento, sabe, sei lá o que, Deus vai te mostrar as razões e os porquês. Esse terremoto não é para te atrapalhar, não é para te matar, não é para te destruir, não é para te desmontar, não é para te desestabilizar, é para te revelar. Alguém está entendendo? Deus revela-nos através das dores, através do medo, através das coisas dos céus. Deus é capaz de nos fazer mais íntimos da sua glória. Lembra o que diz o salmista? O salmista fala assim: que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Deus sempre tem um segredo a mais para revelar àqueles que temem o seu nome. E sabe o que diz sobre o temor? O livro de Provérbios diz que o princípio da sabedoria
é o temor. Ou seja, o temor a Deus, ele nos converge a um conhecimento de segredos extraordinário que só Deus é capaz de revelar à sua igreja. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: quantos aqui estão dispostos a ver a operação do anjo do Senhor que desce do céu para servir a nós aqui na terra? Diga amém. Se você está pronto a partir de hoje à noite, no domingo da ressurreição, quando o anjo descer, ainda que ele ocasione um abalo, vai ser para o teu bem. Tem alguém entendendo aí? Vai ser para a tua alegria, vai ser para que você entenda que existe alguma coisa ainda maior que você ainda não conhece. A Bíblia diz assim, que o anjo quando desce, ele chega assim e remove a pedra. Irmãos, eu estou falando aqui do túmulo onde Jesus estava sepultado. Jesus não estava mais lá dentro, mas a pedra precisava ser removida. A pedra precisava ser removida para que houvesse prova que Jesus não estava mais lá. Olha para cá, escute isso. Ei, Jesus não estava lá, mas os olhos humanos só conseguem dimensionar, entender as coisas do Espírito quando há provas físicas. Você já viu aquela pessoa que só crê vendo? É tipo o irmão Rômulo, só crê vendo. Por exemplo, eu tive que crer, aliás, eu tive que ver o Fortaleza ganhar hoje para mim crer que ele foi campeão. Ganhou, irmão, ele? Tive que ver essa triste notícia, mas ele quer fazer o quê? Tem crente que é assim. Deus está doidinho para te mostrar coisas grandes, mas Ele tem que te mostrar os sinais. Irmãos, isso aqui é para quem crer. Se você não crê, não faça de conta que você nem ouviu. Eu creio que nesse domingo, dia 20, Deus está aumentando a dimensão dos nossos olhos, da nossa visão espiritual, e nós vamos começar a ver coisas que nós nunca víamos. Vocês lembram que eu preciso de uma água? Vocês lembram que eu fui pastor? Numa cidade chamada Cajazeiras, da Paraíba. Eu já contei essa história aqui, mas tem uma coisa que eu preciso contar. Quando eu era pastor lá, entrou um homem no domingo à noite na igreja. Ele entrou sisudo e sentou do meu lado esquerdo aqui. Ele olhava para mim tão firme, ele não batia os olhos, ele olhava para mim tão firme, tão firme, tão firme. Eu fiquei até meio constrangido da maneira como ele olhava para mim. No outro culto ele entra do mesmo jeito, senta lá e olha para mim. Ele não olhava para a direita nem para a esquerda, só olhava para mim. Se eu me sentava, ele olhava para mim. Se eu me levantava, ele olhava para mim. No domingo seguinte ele entra do mesmo jeito. Depois do culto do domingo, uma senhora chamada Rivânia chegou para mim e disse: pastor, o senhor sabe quem é esse homem que está vindo ao culto? Eu disse: não, eu notei que ele vem 3 cultos já. Pastor, ele é um pai de santo. Toda igreja que ele entra, fecha. E quando o demônio se manifesta nele, pastor, ele fica como uma cobra andando entre os bancos da igreja. Pastor, o senhor tem que orar mais, porque toda igreja que ele entra, fecha. E ela falou umas 3 vezes: pastor, toda igreja que ele entra, fecha. Aí eu disse: querida, a porta que Deus abre, homem ou demônio não fecha. Eu estou na igreja no domingo à noite, e Deus disse para mim a mesma coisa que falou para mim quarta-feira passada aqui: levanta a igreja para orar. E nós começamos a oração meio-dia.
como era uma cidade e as pessoas trabalhavam tudo ali no centro da cidade, então meu dia era o horário melhor para as pessoas virem após o trabalho, na hora do almoço, e vir orar com o pastor. A primeira noite, queridos, a glória de Deus desce. Deus nos revela coisas lindas, poderosas. Deus move aqueles jovens. Era um grupo pequeno, mas era um grupo de jovens obreiros. Era assim como o Fabrício, como o abençoado ali, o Rômulo e outros jovens da igreja. E eles andavam perto de mim, oravam, 3 dias de glória, de poder descendo na igreja. No 4º dia, quem foi que entrou? Meio-dia de Assis. Ele entrou pelo corredor, ele não falou bom dia, não falou boa tarde, não disse bom, tudo bem. Ele sentou duro naquela cadeira. E o que eu vou falar aqui, se você quiser crer, creia, se não, problema seu. Mas eu estou falando aqui diante de filmagens que vai aí para as redes sociais, e as pessoas que participaram verão eu falando isso e irão testificar que é verdade. Uma cadeira dessa, de braço como essa que ele estava sentado, subiu do chão com ele e jogou ele lá atrás na parede da igreja. E quando ele jogou na parede da igreja, que a cadeira quebrou e ele foi pá no chão, o demônio bradou dizendo: vocês não podem ajudar ele. E eu saí do meu lugar e fui até lá orar. Quando nós estávamos orando, começa a sair agulhas do corpo dele, começa a vir agulhas na boca dele. Era uma coisa, a agulha vinha, prendia no dente, e quando a mulher dele conseguia pegar a agulha, ela sustentava, ela disse que queimava, era quente como se estivesse saindo do fogo, e ela puxava a agulha. Às vezes ela não conseguia, a agulha voltava de maneira sobrenatural. Às vezes saía pelo braço e começou a sair coisas. E no outro dia, meu dia, ele entrou de novo. Agora sai uma pena mais ou menos deste tamanho, preta, do nariz dele. Sem ninguém puxar, ela vinha saindo sozinha. No outro dia nós estávamos orando, a glória de Deus desce. A aliança dele, o casamento dele foi feito na Umbanda. A aliança dele, eu só vejo ele gritar ai, ele levanta a mão assim, ai. A aliança dele parte em 2 pedaços e cai no chão. E aí começou, foram 6 meses de obra de libertação. Todo dia saiu uma coisa diferente. E eu perguntava a Deus, o que é isso? Eu já vivia com meu corpo dolorido, com as minhas juntas doloridas, e até um tempo eu pensei que eu estava doente, que eu tinha sido setado pelo diabo. Mas era uma batalha. Eu me acordava 4 horas da manhã para jejuar, e eu orava até meio-dia para me poder ir para a igreja expulsar demônio. E eu me lembro, queridos, que em uma certa vez, e aqui é onde eu quero chegar, em uma certa ocasião, eu cheguei na igreja. A igreja estava toda pintada de ovos, e vocês já ouviram eu contar isso aqui alguns. E quando eu cheguei, eu disse, meu Deus, o que é isso? Pintaram a porta da igreja toda de ovos, e era um fedor muito forte. E nós começamos a cultuar a Deus. Os irmãos começaram a brigar uns com os outros. Os irmãos começaram a sair da igreja. A igreja começou a ter pouca gente. E eu disse, Deus, eu prego a palavra. Deus, eu oro. Deus, eu busco. Deus, eu levo a tua obra a sério. O que está acontecendo? E um dia, irmãos, na quarta-feira à noite, nós estamos pregando, operando Deus, quem impedirá? E aí eu pregando a palavra muito forte, pouquinha gente na igreja, mas estava sendo transmitido pela rádio, ao vivo, a mensagem. E quando entra um morcego dentro da igreja, o morcego fazia assim no cabelo dos irmãos, encoitava. Estava o Marcos, que hoje é presbítero, ele estava cantando. E eu disse, morcego, se tu provém do diabo, caia por terra. Irmãos, o morcego veio voando e caiu nos meus pés, como se tivesse sido morto, uma pancada nele. E a glória de Deus desceu dentro da igreja. Os crentes choravam, falavam em outras línguas. Irmãos que estavam em casa vieram na igreja porque estavam ouvindo, ver o que estava acontecendo dentro da igreja. Era uma glória muito grande. E a igreja começou a passar por um avivamento muito grande. A glória de Deus acendia a igreja. Os irmãos começavam a buscar a Deus. Sabe por que Deus permitiu aquele terremoto espiritual? Irmãos, tinha dia que eu estava em casa, deitado, descansando, e chegava alguém no meu portão, pastor, corra na casa do de Assis, que está acontecendo alguma coisa lá. Quando eu chegava lá, ele estava na cama, com as pernas para um lado, uma para o outro, os braços assim, como se estivesse acorrentado na madeira da cama, e não tinha nada, ele não podia se mexer.
E quando eu chegava lá e eu orava por ele, ele colocava bolos de taxinhas de sapateiro pela boca, ele colocava para fora, a agulha saía por tudo que era parte do corpo daquele homem. E Deus começou a livrar, a libertar, a salvar, a transformar. Deus começou a preparar aquele homem. Um dia, quando eu não aguentava mais, quando eu dizia: Deus, eu não aguento mais, eu viajei para Fortaleza para tentar fugir um pouco daquela batalha espiritual. E eu cheguei, conversei com o pastor: pastor, estamos vivendo isso aqui. Ele disse: Adriano, o que é isso? Que coisa tremenda. E aí o Manassés me liga, ou foi o Manassés ou Moisés, me manda uma mensagem, me liga e diz: pastor, aconteceu uma coisa que nós nunca na vida imaginávamos que podia acontecer. O de Assis estava com a Bíblia aberta, pastor, na mão dele, na hora da oração, meio-dia. E de repente a Bíblia dele começou a pegar fogo em toda a borda da Bíblia, pastor. Não pegou fogo em nenhuma das letras da Bíblia, mas começou a queimar as bordas da Bíblia, pastor. E ele jogou a Bíblia fora, pastor. O que é isso, pastor? E eu fiquei sem resposta. Como eles também não entenderam, eu também não entendi. Eu não sei se era fogo estranho ou era fogo de Deus, mas pegou fogo, estava lá a Bíblia toda queimada, nas beiradas da Bíblia, das folhas da Bíblia. Um dia eu disse: Deus, eu não aguento mais. São 6 meses, Senhor. Esse homem provavelmente, quando sai da igreja, os demônios, as legiões vão embora. Provavelmente ele volta de novo para o terreiro de Umbanda, ele volta de novo para adorar a Satanás, porque no outro dia tem outro tanto de legião de demônios. Senhor, o que é isso? Eu vou desistir desse homem. E quando chegava no outro dia, irmãos, ele olhava para mim e dizia: pastor, não desista de mim. Quando ele falava aquilo, ele me desmontava todo. Mas eu dizia: Deus, eu preciso de alguém para me ajudar. Eu estou fraco, Senhor, fisicamente eu estou fraco, Senhor. E um dia, irmãos, na oração de meio-dia, entrou 3 mulheres. Não sei se elas ainda são vivas, mas eu queria muito que Deus colocasse elas na minha frente um dia, trouxesse ela na nossa igreja. Entrou 3 mulheres. Irmãos, elas não olharam para a direita, não olharam para a esquerda, elas olharam para a cadeira que elas iam sentar, sentaram, dobraram o joelho, nem falaram comigo, nem falaram com ninguém. E da hora que elas chegaram até o final da oração, elas esteve orando. E nesse dia o de Assis não foi. E lá pelas tantas da oração, Deus tomou ela em hino espiritual. Aleluia. Queridos, como é lindo o som do céu. Como é lindo quando Deus manifesta a sua glória na vida daqueles que temem o seu nome. Mulheres de Deus, tenham maior comunhão com o Senhor, porque vocês são bênção no reino dos céus. Deus tem uma aliança muito grande com as mulheres de Deus. E aquela mulher começou a cantar no espiritual e levantou ela, e ela passava em cada um de nós que estávamos ali. E quando ela tocava em nós, irmãos, era uma glória tão grande, nós ficávamos arrepiados, chorávamos, era uma sensação que o céu tinha chegado ali. E eu saí daquela tarde tão alegre. No outro dia elas fizeram a mesma coisa, só que no outro dia o de Assis chega, e elas não olharam para ninguém. Quando eu comecei a orar, o demônio se manifestou na vida daquele homem e jogou ele por terra. Eu comecei a expulsar demônios, saía uma, vinha outra, saía um, vinha outra, era uma coisa horrível. E Deus levantou ela cantando no espiritual, levou ela até o de Assis. E eu nunca tinha visto coisa igual. Quando ela começou a cantar o hino espiritual e tocar no corpo dele, que estava deitado, ele começou a adormecer. Irmãos, nós não víamos mais uma coisa comum. Era como se fosse alguma coisa do céu que estava reluzindo na face dele. E eu nunca tinha visto o de Assis daquela maneira, e brilhava o rosto dele, e a lágrima silenciosa corria aqui. Isso passou meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, e ele nada de a voltar. Eu dizia: Deus, será que este homem morreu? Eu confesso a vocês que teve uma hora que eu pensei: ele morreu, Senhor. Ele não movia um dedo, ele estava duro no chão. De repente ele começou a chorar, e ele começou a falar alguma coisa que eu não entendia, nem nós não entendíamos. E aí, irmãos,
Ele disse: pastor, eu não quero voltar. Pastor, eu não quero voltar. Pastor, eu quero ficar aonde eu estou. Pastor, não me deixa voltar. Eu peguei na mão dele, irmãos, eu senti uma glória tão grande quanto ele estava sentindo. Quando ele voltou, ele disse: pastor Adriano, eu fui levado a um caminho cheio de rosas e uma luz muito forte. E quando eu cheguei no final do caminho, pastor, alguém me deu uma roupa e me cobriu com uma roupa muito branca, e era uma paz muito grande. Eu não queria voltar. Daquele dia em diante, irmãos, nunca mais o demônio tomou posse da mente daquele homem. Ele agora passou a ser um defensor da palavra de Deus. Sabe por que eu trago essa mensagem, esse testemunho para dentro desse texto? Porque o nosso Deus é um Deus que não faz separação da sua igreja com o céu. O céu é a sua casa, o céu é seu endereço, o céu é o seu futuro, o céu é a sua identidade. O que há de bom no céu, Deus quer revelar à igreja aqui na terra. Há um poder na igreja, há uma glória na igreja, há uma autoridade de Deus na igreja. Não perda, meu irmão, a sua busca constante ao Senhor. O diabo quer te tirar do caminho da salvação, o diabo quer fazer você parar, o diabo quer fazer você desistir, mas continua, porque vai valer a pena você ir até o final do processo que Deus começou na sua vida. Ei, olha aqui. Talvez você não entendeu por que você está aqui hoje à noite. Eu ainda vou dizer mais para aqueles que vieram sem querer vir. Sabe por que você está aqui hoje? É porque quem manda em você não é a tua vontade, é Deus. A tua vontade está te querendo levar para o mundo, para o inferno, para a desistência. A tua vontade está querendo escolher aquilo que Deus não quer que você escolha. Sabe por que você está aqui hoje? Porque o Senhor está dizendo para ti, através desta mensagem, que Ele tem coisas do céu para te revelar ainda aqui nessa terra. Eu olhando para aquele moço de cinza, está lá no canto assim. Você me fez lembrar, filho, de um moço chamado Andro, muito parecido contigo. No dia em que eu cheguei no final do caminho, eu disse: Deus, eu não tenho mais como ir para a direita, não tenho como ir para a esquerda, não tenho como ir para frente, eu não tenho como ir para trás. E eu estou num culto onde tudo parecia ser mais um velório do que um culto. E o bichinho do Adriano lá na frente querendo animar o povo, e não tinha jeito de animar o povo, porque o povo estava desanimado. Aí eu disse assim: igreja, Deus não, o pastor, presidente da igreja mandou eu dizer a vocês que hoje é o último culto da igreja. Vamos fechar a igreja hoje. E eu fechei aquela igreja, irmãos. Eu fui para o meu escritório, que ficava assim ao lado do púlpito, por trás assim do púlpito. E eu comecei a chorar. Eu disse: Deus, eu nunca pensei na minha vida que Tu me chamou para me fechar uma igreja, Senhor. Senhor, eu quero ter na minha história que eu fui um homem que abri muitas igrejas, não fechei, Senhor. Eu comecei a chorar e ninguém ia lá me dar um abraço. Irmãos, tem hora que pastor tem que chorar só mesmo. Ninguém foi lá me dar nenhuma palavra, porque todos estavam tão perdidos quanto eu. Escuta isso. De repente chega um moço de camiseta, de short, parecido contigo. Pastor Adriano está aí. Um obreiro disse: ele está lá no escritório. Eu dei fé. Eu disse: pois não, irmão, pode entrar. E eu: pode entrar, irmão. Pastor, o que houve? Porque todo culto eu fico na minha varanda, na minha rede, ouvindo o senhor pregar, e hoje o senhor não pregou. Irmãos, isso aqui Deus é testemunha. Eu fico lá na varanda ouvindo o senhor pregar, e hoje o senhor não pregou. O que houve?
Eu comecei a chorar. Pastor, está acontecendo algum problema? Eu contei a história para ele. Ele disse: pastor, se o problema é dinheiro para pagar o aluguel da igreja, para pagar o prédio, está resolvido o problema agora. Ele puxou um bolo de chave, irmãos, do bolso dele. Parece que ele já veio preparado. Ele colocou em cima do meu birô e disse: pastor, eu tenho uma escola que está fechada há 2 anos. Está desativada a escola. Toda a estrutura da escola está agora disponível para a igreja por tempo indeterminado. Tem alguém que crê nisso aí, irmãos? Eu passei quase 2 anos sem pagar aluguel lá naquela escola. Tornou-se a maior igreja da cidade. Sabe o que é isso? É a mão de Deus revelando o que está conosco aqui na terra. Não adianta você querer sair de perto deste Cristo ressurreto. Ei, amados, você não serve a um Cristo morto. Você não serve a um Cristo vencido na cruz e morto na cruz. Você serve a um Cristo ressurreto, vivo, ressuscitado para a glória de Deus. Quando o anjo se chega para ela e remove a pedra, elas começam a ver agora um aspecto de alguém como um relâmpago, reluzente, e sua veste era alva como a neve. Talvez você não creia, mas Deus ainda se revela para os seus filhos. Meu filho, Deus lhe trouxe aqui hoje, viu, de cinza lá atrás. Meu filho, você precisa buscar mais a Deus. Deus tem uma obra na tua vida. Aleluia. Deus tem um chamado na tua vida. Eu falo isso por revelação de Deus. Nunca te vi, não te conheço, mas o Senhor me dá esta palavra de revelação a você. Deus tem uma obra em especial para realizar através da tua vida. Tu não tens direito de desistir, de desanimar, de esfriar. Tu não pode parar. Tu tem que ser crente, tem que servir a Deus, ler a Bíblia. Tu tem que orar, tu tem que jejumar, tu tem que pregar, tu tem que testemunhar, tu tem que abençoar outras vidas, porque senão tu vai pagar alto preço. Ramashure me cantará mashure vasio. Irimine cantora mashure vasubinancho. Deus está removendo a pedra para te mostrar que Jesus que tu serve não é morto, Ele é vivo, Ele conhece os teus passos e Ele te trouxe aqui hoje para falar contigo. Oh, amados, o nosso Cristo, Ele não está dentro de um sepulcro, de um túmulo qualquer, Ele está ressuscitado. Ei, olha para mim, Jesus está vivo. Eu vou dizer até você entender, Jesus está vivo. Jesus está vivo, Ele está vivo, Ele não morreu, Ele não está pendurado em uma cruz, Ele não está mais com semblante de fracasso, de morte, de pecado, de dor, de sofrimento. Ele agora tem apenas a marca dos cravos, aleluia, em suas mãos, em seus pés, mas Ele agora está ressurreto, como o leão da tribo de Judá, como aquele que pode, aquele que faz, aquele que era, aquele que tem o domínio de todas as coisas. Então abre a tua boca agora e glorifica ao Cristo vivo, em nome de Jesus. Você precisa entender que a pedra foi removida e que agora, olha o que acontece. Mas agora o anjo do Senhor dirige-se às mulheres e diz: não temas, porque, amados, as coisas de Deus por algum momento nos assustam. Eu posso completar aqui uma palavra de revelação para você que me ouve. Eu entendo que não é fácil servir a Jesus. Eu compreendo que talvez você tenha medo de atender o chamado que o Senhor está lhe fazendo agora. Eu me lembro, eu contei hoje de manhã, vou contar à noite. Essa semana Deus resolveu me arrebatar em sonhos. E por 3 noites
consecutivas, Deus me deu sonhos reveladores. Primeiro sonho, Deus me dava uma passagem. Ele dizia, uma passagem só de ida. E quando ele disse assim, uma passagem só de ida, eu já disse, Deus, tu vai me levar agora para o céu? Eu fiquei pensando comigo. E aí de repente o Senhor me levava para um aeroporto simples. Não tinha beleza, era simples. E quando eu olhava assim pela janelazinha de vidro, tinha uma fila de pessoas, morenos, lá, uma fila bem grande. Como não é comum nós ver aqui na nossa comunidade, eram como se fossem africanos, pessoas com toda a aparência de africanos. Eu olhando assim, aí o Senhor disse, tu vai pegar aquela fila e tu vai ser enviado para uma obra na África. Eu entrava naquela fila e de repente Deus me mostrava o mapa. E Deus não deixava eu saber qual era a cidade, mas o mapa eu conseguia identificar que era ali. E aí eu me acordei, eu disse, Deus, o que é isso? E Deus dizia para mim que iria me usar na área em que eu estou me formando, eu e minha esposa, naquele lugar, ia acender um avivamento. E quando eu peguei, Rômulo, aquele mapa no outro dia de manhã, em nome de Jesus, Rômulo, quando eu peguei aquele mapa de manhã e eu fiquei olhando, eu disse, meu Deus, olha onde Deus quer me levar. E eu via que era na Etiópia. Eu disse, Deus, não tem outro lugar melhor, Senhor? Lugar mais fácil para o evangelho? E eu comecei a ver, a estudar o que é a religião, a fé na Etiópia. E eu comecei a ver, irmãos, que é difícil. Eu disse, Deus, é mais difícil que o Maracanãú, Senhor. Mas aí eu fui ver uma coisa que está acontecendo lá, que aqui não está acontecendo. E a Débora falou uma coisa muito interessante para mim. Ela disse, amor, aqui no Brasil as pessoas têm tanto que já não valoriza mais. Lá não, lá eles têm dificuldade de ter uma Bíblia, lá eles têm dificuldade de ter um teto para adorar a Deus, eles têm dificuldade de ter uma cadeira para sentar e adorar o Senhor. Irmãos, aquele povo começa a adorar o Senhor no domingo às 3 da tarde, e eles vão até 10 da noite dançando, pulando, glorificando, se prostrando diante de Deus e buscando o Senhor. Eu disse, Deus, isso eu quero para a minha vida. Amados, tem hora que Deus precisa mostrar a nós que nós temos um chamado muito além do que nós possamos imaginar. Jesus não morreu por acaso. Ele morreu, ressuscitou. Ele está sentado à direita de Deus, mas Ele deu a mim e a você uma responsabilidade no reino dEle agora. Agora eu quero que você olhe bem para mim. O seu lugar no reino de Deus não pode ser substituído por mais ninguém. Diga assim comigo, o meu lugar é meu lugar. Aí sabe o que eu comecei a sonhar, irmãos? Eu comecei a imaginar que o Ministério Templo da Paz pode futuramente ter um trabalho tão lindo social para ajudar as crianças africanas lá na Etiópia. Já pensou nós montando uma caravana, Arthur, viajando para pregar no outro lado e dizendo que Jesus pode fazer coisas grandes? Essa semana o diabo me confrontou de todas as formas. No meu WhatsApp chegou uma mensagem, e eu não via uma pessoa escrevendo, eu via um demônio usando aquela vida para me entristecer. E por um momento, irmãos, eu fiquei tão triste, tão triste, tão triste, que eu fiz assim na mesa. Eu disse, eu vou embora daqui, eu vou embora dessa cidade, eu vou embora desse lugar. Aí eu fui para minha cama, coloquei um lençol em cima da minha cabeça. Eu disse, Deus, a gente paga um preço tão grande pela causa do Evangelho, Senhor. A gente tem tantas privações, tantas lutas, Senhor.
Aí eu apresentei ao Senhor o meu telefone, a mensagem: Deus, será que compensa? Aí o Senhor me revelou ele na cruz. O Senhor disse: a minha dor foi maior do que a dor que esta mensagem está produzindo. Aí eu comecei a dizer: meu Deus, isso é nada, isso é mais uma pedra que eu posso passar por cima dela. Aí eu comecei a imaginar: Deus, às vezes eu estou no culto, eu conto tantos sonhos para a igreja, Deus, e como tem pessoas que são incapazes de sonhar conosco. Vocês lembram, irmãos, que eu dizia assim: irmãos, nós queremos comprar uns movies para a igreja, lembra? Queremos comprar uns movies para a igreja, ninguém sabe nem o que é movie, nós ainda não sabemos operar direito, aqui eles. Um aparelho desse custa R$2.000, R$2.500 usado. E eu disse: Deus, eu queria tanto no altar da minha igreja ter movies, aquela coisa bonita na hora do louvor, para a igreja achar bonito, né? Para a tua casa. Aí, irmãos, Deus me levou a acolá ontem. Irmãos, nunca veja obstáculo. Se é o que você quer, vá atrás. Vá atrás. Eu peguei o Rômulo, não foi, Rômulo? Vamos ali, Rômulo. Aonde, pastor? Vamos ali, vamos comprar os movies. O senhor tem quanto, pastor? R$100. Estou mentindo, Rômulo? Pastor, mas R$100, vamos lá. Cheguei lá, parei o carro na porta, uma vilazinha simples. Entramos. A dona da casa não estava, estava um garotinho. Depois chegou o genro, o cunhado dela chegou, nos recebeu. Nós ficamos olhando os movies. Um rapazinho veio testar os movies para nós. Quanto é? Pá! Eu disse: fala, Jesus, eu só tenho 100. A mulher chegou. Eu disse: senhora, eu tenho vontade de ter isso na minha igreja. É para adorar o Senhor, é para estar no culto, adorando o Senhor. O que o senhor pode fazer? Rômulo, aí, você tem 100. Eu tenho um dinheiro aqui e a gente inteira aqui. Vamos fazer o seguinte: tem R$200. R$200 o senhor pode levar 2. Eu vendo dois moves para o senhor de R$200. Aí eu disse: como é que é? Eu vendo 2 moves para o senhor por R$200. Aí eu disse assim: vamos testar para ver se está bom. Aí disse: mas se o senhor quiser levar 4, eu faço por R$400 para o senhor. Não, só tenho 200. Não, então o senhor leva os 2. Irmãos, os nossos sonhos no reino dos céus não são distantes dos milagres. Ai, ai, ai. Ai, eu estou sentindo a presença de Jesus nesse lugar. Os teus sonhos no reino de Deus não são distantes dos milagres. Amados, nós estamos hoje diante de uma mensagem em que a pedra foi removida, não para Jesus ressuscitar, mas para mostrar para as mulheres que ele não estava mais ali. Nós estamos diante de um domingo que testifica o domingo em que Cristo ressuscita. Nós estamos diante da presença de um Cristo que está ressurreto vivo. Não há empecilho para você que crer em Deus. Amém? Eu te convido a você sair desta igreja hoje à noite, depois do culto, dizendo: puxa, Deus não me chamou para me olhar para trás, para me retroceder, para me desistir. De repente tudo que aconteceu na minha vida até hoje seja um terremoto grande, mas para me acordar e eu começar a ver anjo do céu. Ei, psiu. Você sabe, irmãos, que tem terremoto que a gente enfrenta na vida que faz a gente ficar bem pertinho de Deus. A gente vê anjo, a gente escuta a voz de Deus, a gente tem visão, revelação. Acorda, igreja. O nosso Jesus vivo está preparando uma casa para nós. Ele marcou o encontro conosco. O Evangelho de João capítulo 14. Ele diz: eu estou indo, viu, igreja, mas eu vou preparar uma casa para vocês. Tem um detalhe: eu vou voltar outra vez para levar vocês, para que aonde eu estiver, estejais vós também.
Você está entendendo que Ele marcou um encontro contigo? Por que parar? Por que desistir? Por que deixar o Satanás colocar grilhões nos seus pés? Por que você vai deixar Satanás parar você? Não tenho vontade de orar, pastor. Eu venho para a igreja me arrastando, pastor. Pastor, eu tenho vontade, sabe, sei lá, eu não tenho mais vontade de buscar o Senhor. Queima isso, irmão. Está na hora de você mudar. Amém. Nosso Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Fique em pé, fique em pé, fique em pé no nome de Jesus, fique em pé. Eu queria pedir, você que está perto de uma pessoa que você conhece, tem intimidade, sabe, fica pertinho dessa pessoa aí, assim, fica grudado nessa pessoa aí. É assim, Arthur, desse jeito. Ô moça, esse rapaz aí é seu esposo, namorado? O que ele é seu? É da sua família? É sua esposa? Você é esposa dele? A senhora entendeu o que Deus falou com ele aqui hoje? A senhora entendeu? Você entendeu, filho? Você está na igreja, está servindo a Deus? Está afastado, né? Faz quanto tempo? 2 anos. Meu Deus, 2 anos e Jesus te trouxe aqui hoje para remover a pedra e tu acordar. Meu filho, só se tu entende, tu quer, se reconcilie agora com Deus. Se tu quer se reconciliar com Deus, sai do teu lugar aí. Se tu não quer, tu fica. Mas se tu quer, tu venha. E se ela estiver afastada também, tem que vir os dois, porque se a obra é na vida dele, é na vida dela também. Quiser, venha. Quiser, venha. Se quiser, se não quiser, pode ficar aí. Venha, meu filho, venha. Venha. Essa amiga também, se estiver afastada, vem também. O pacote é completo. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Vem para cá, fica aqui perto de mim. Sobe aqui no altar, porque tem problema não, irmã. Vem aqui. Como é teu nome? Olha o nome do cara, meu irmão. O nome dele é Israel. Teus pais são crentes? Tu nasceu no berço cristão? Foi, né? Por isso que a tua mãe te deu o nome de Israel, né? Você é alguma coisa dele, irmã? Irmã, você também estava afastada? Tá? Seu pai e sua mãe estão na igreja? Mas eles estão na igreja, né? O tumulto na vida de vocês começou lá atrás, na família, né? E vocês precisam deixar ser gerado agora uma coisa nova. Jesus tem um amor muito grande por ti, Israel. Filho. Viu, irmã? Você já pregou a palavra, Israel? Já? Você tem um dom da palavra. Deus vai renovar o dom da palavra na tua vida hoje. Conte conosco aqui, com essa igreja, ó, esse povo aí, tá vendo? O Abner, ali é o presbítero Abner. Ali é o Fabrício. Ali é o Rômulo. É uma equipe forte aqui. Tem outros aí, Arthur, Cleiton, Lindomar. Lindomar, tu conhece alguém com o nome Lindomar? Olha o Lindomar. Dê as mãos aqui, vocês três. Como é teu nome, irmã? Josiane. Você congregava-se antes aonde, Josiane? Meu Deus, Deus trouxe vocês de tão longe para remover a pedra e mostrar que Jesus está vivo para vocês. Vocês estão há quanto tempo aqui? Irmãos, Deus trouxe eles de Manaus para cá. Ele vai ser o pastor da igreja Templo da Paz em Manaus. Ele está achando graça, até gostou. Ele gostou, irmão.
E ela está, olha. A senhora crê, irmã Josiane? Ela está emocionada, irmãos. Jesus está aqui tocando na vida deles, irmãos. Há uma unção aqui muito grande. Feche os olhos, filho. Deus dos céus, vivo, santo, poderoso. Não há, Senhor, coisa mais linda do que ver Jesus vivo operando na vida dos filhos. Pai, muitos terremotos esta família viveu. A vinda deles de Manaus para cá, Senhor, talvez não tenha sido tão fácil. Foi uma quebra de muitas coisas. Pai amado, mas quando eles chegaram aqui, Tu marcou o encontro aqui neste lugar. E neste momento, Senhor, junto com essa igreja tão linda, nós entregamos o Israel, a Josiane, a jovem que está aqui, Senhor. Como? Levanda em Tuas mãos. Oh Espírito Santo, aleluia, aleluia, aleluia. Renova ela, Senhor. Restaura o seu coração, Senhor amado. Restaura, Senhor, a sua vida, Senhor, com o Teu amor infinito nesta noite. Pai, lava, Senhor, esta jovem, Senhor, e repreenda todas as palavras de maldição que foram lançadas contra ela. Pai, guarda ela, Senhor, nos Teus braços. Deus, em nome de Jesus, restaura esta mulher agora, porque Tu tens uma obra com ela também. Encha, Senhor, esta mulher do Teu Espírito, Senhor. Trabalha, Senhor, em sua mente, em seu entendimento, Senhor. E começa, Deus, a compartilhar com ela os caminhos que Tu tens a trilhar com ela e o seu marido, Senhor. Restaura, Senhor, o dom da palavra na vida do Israel. Aleluia. Igreja, levante suas mãos para cá. Senhor, eu estou diante de um homem de Deus, Pai. Deus, Tu revelaste que Tu tens uma obra na vida deste rapaz, Senhor. Pai amado, que a unção do Espírito Santo, assim como foi na vida, Senhor, de Timóteo, Senhor, seja na vida do Israel. Dê a ele, Senhor, agora um cajado, aleluia. Dê a ele agora, Senhor, habilidade com a palavra, o entendimento, Senhor amado, que ele vai precisar para o Teu reino. E que hoje à noite, Senhor, nasça mais um profeta sobre esta terra, mais um mensageiro sobre esta terra. Porque naquele dia, Senhor, em que o anjo mostra que Jesus não está lá, Tu já comissionou elas a entregar o recado que Jesus estava indo adiante, lá para Galileia, para Judeia, Senhor. Estava indo para lá, Senhor amado, e que ela avisasse que ele seja um mensageiro da Tua volta, que ele seja um mensageiro do Teu reino, que ele seja um mensageiro da Tua palavra, Senhor. Abençoa esta igreja, Senhor. Você que está aí, pega na mão da pessoa que está ao seu lado. Deus, abençoa esta igreja. Deus, nós não iremos recuar, nós não iremos voltar atrás, nós iremos continuar a nossa missão, nós iremos continuar o nosso chamado. Nós queremos, Pai amado, mais, nós queremos mais, nós queremos mais, Pai, nós queremos mais. Queremos atender o Teu chamado, queremos atender a vocação, queremos atender, Senhor amado, a Tua determinação. Nos prepara, Senhor, para Te conhecer mais. Nos prepara, Senhor, para nós conhecer mais a Ti. Se você puder dar um abraço a essa pessoa que está ao seu lado, dê. E diga assim: Deus tem um chamado na tua vida. Aleluia. Tem mais alguém que deseja aceitar a Jesus como Salvador da sua vida, entregar a sua vida a Jesus? Vem aqui agora. Você que deseja aceitar a Jesus como Salvador da sua vida, venha aqui agora em nome de Jesus. Saia do seu lugar e venha para Cristo. Venha se reconciliar. Está afastado. Está na hora de você voltar. Está na hora de você voltar. Eu quero orar por essas duas pessoas que estão aí atrás, Lindomar.
Você mesmo aí, filho, pegue na mão da sua esposa aí. Querida, você crê que Jesus pode mudar a sua vida? Você crê que Jesus pode mudar a história da sua família? A senhora crê? Pois feche seus olhos e ore com essa igreja. Pai, em nome de Jesus, eu oro por aquela família ali, Senhor. Eu te peço, Senhor amado, que toda a força do mal que luta contra eles caia por terra agora, Senhor. Eu te peço, Senhor, que esta família conheça a bênção, conheça a salvação e conheça, Senhor, a prosperidade que tu darás aos santos sobre a terra. Abençoa eles, Pai, e que a partir desta noite eles vejam milagres e milagres e mais milagres chegando em suas casas, na sua casa. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Vamos aplaudir o Senhor com alegria. Meu filho,